talentos. Glória. E Deus vem falando, irmão, desde o começo do culto. E eu que sabia o que eu ia pregar, eu estava ligado. E Deus confirma ainda, pelos louvores, pela palavra, pela vida de cada um, a parábola dos talentos. Todos encontraram? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso ou temeroso em algumas versões, e algumas mais profundas diz logo com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos bandeiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem pés, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos, sua Bíblia pode ficar aberta, que nós vamos aí passear por ela. Senhor, eu quero te dar graça mais uma vez, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez tomar posse da tua palavra e transmitir para o teu povo, primeiramente a mim, que fui o privilegiado de ser ministrado pelo teu Santo Espírito por esta boa palavra. O Senhor já confirmou no culto desta noite, ó Pai, que esta palavra é para esta ocasião. Eis-me aqui, Senhor, como um vaso de barro, como foi lido nesta noite. O tesouro é teu, o Senhor é o oleiro, eu sou apenas o instrumento das tuas mãos. Usa a minha voz nesta noite, usa as minhas faculdades mentais, Senhor, para que eu possa ter condições de transmitir aquilo que o Senhor me revelou nessa tarde, aquilo que o Senhor ilumina através do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, falar comigo, falar conosco, falar com a tua igreja, ou nos dê uma boa palavra em nome de Jesus. Podem sentar, fica à vontade. Estamos diante, irmão, aqui no capítulo 25, irmão, de um contexto escatológico, ou seja, um contexto que vai trazer 3 parábolas sobre a volta de Jesus. O preparo, o fim vem, Jesus vem, e como nós estaremos no dia que Jesus voltar. É um assunto pouco pregado, se prega muito sobre prosperidade,
casa de carro, chave de casa. Deus dá, Deus é rico. Ageu 2:9 diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Mas o nosso Cristo veio ao mundo, como foi lido na primeira leitura, para trazer o tesouro, para trazer salvação nesta terra. Quando Jesus voltar, irmão, qual será a nossa situação diante dele? Diante de tudo que Ele nos deu, o que temos feito com as coisas que Deus nos deu? Como estamos administrando as coisas do Senhor, presbítero Juarez? O Senhor usou uma fala esses dias para comigo, que tudo que o Senhor tem é emprestado de Deus. Coisa linda. E nessa noite nós iremos falar sobre a mordomia cristã. Não é aquela mordomia que muitos acham que é ficar numa rede, solzinho desse à tarde, tomar água de coco. É bom. Glória a Deus. Dá uns mergulhos, mordomia, vida de mordomia. É não. Como está, irmão, a minha mordomia com as coisas do Senhor? A prestação de contas será real, igreja. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Glória a Deus. Isso te preocupa ou te tranquiliza? Que um dia você vai ter que prestar conta de tudo que Deus te deu. Hein, Luiz? Depois de falar de si mesmo, no início do capítulo 25, a partir do versículo 1, Jesus falando dele mesmo como noivo, agora Jesus se apresenta como um homem de negócios que partiu para fora da sua terra. Versículo 14 nós vemos: pois será o reino de Deus será como um homem que ausentou-se do país e foi, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. Um homem de negócio, um homem que tinha posse, presbítero José Pereira, um homem que tinha condições. E depois de mostrar a necessidade de estarmos preparados, vigilantes para a sua vida, que é o contexto da parábola das 10 virgens, é sobre vigilância. Glória a Deus. Ele mostra como devemos ser diligentes, a partir do versículo 14, cuidadosos, zelosos com aquilo que Deus nos confiou, enquanto aguardamos Ele voltar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu me preocupei com essa parte. O que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu? As virgens e os servos representam um só e o mesmo povo. A vigilância é a nota chave da primeira parábola, e a diligência é a ênfase da segunda parábola, que nós estamos aqui ministrando essa noite sobre os 10 talentos. A história sobre as virgens exorta a igreja a vigiar, e a história sobre os talentos conclama a nós, igreja, a trabalharmos. O texto aqui: um homem se ausenta do país, chama os seus servos, seus empregados, e os servos, na raiz da palavra, eram escravos mesmo dele, eram escravos, e lhe confirmam os seus bens. Para um ele deu 5 talentos. Um talento, 6.000 denários. Um denário, uma moeda romana, que era pago como um dia de trabalho. Irmão Hugo, não tinha CLT naquela época, não recebia? Quinto dia útil, semana está na conta, hein? Glória! É assim, né, Melissa? O dia 30, funcionário público aí, maravilha! Dia 20, aquele vale, não, era pago dia, moeda, um denário. Aquele homem, para um homem, deu 5 talentos, ou seja, 30.000 denários, são 100 anos de trabalho. Para outro, ele deu 2 talentos, 12.000 denários, 40 anos de trabalho. E para outro, ele entregou 1 talento,
Talvez para alguns, irmão Maurício, é pouco. Só um talento. Deu 5 para o outro, 2 para um, para mim só deu 1. Talvez algum vai pensar que é pouco. Mas um talento, 6.000 denários. São 2 anos de trabalho. E o interessante, igreja, é que vocês também esteve atento ao texto, em algumas partes mesmo questão de dar ênfase na leitura, que ele entregou a cada um conforme a sua própria capacidade. Aleluia. Então aquele que recebeu 5, ele era capaz, irmão, de granjear aqueles 5 que recebeu. O que recebeu 2 talentos, ele também era capaz de granjear os 2. E o que recebeu 1, a sua capacidade era para 1 talento. Mas, pelo texto, o que receberam 5, imediatamente, isso aqui me chamou a atenção nessa tarde. De imediato, quando o Senhor partiu, ele já procurou granjear, diaconisa Nilson. Já procurou ali negociar, multiplicar, usar aquilo que ele recebeu e administrar bem, porque não é dele. Oh, meu Deus. Não é dele. Ele ganhou outros 5, ele multiplicou, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2, 100%. Mas tem sempre um. Tem sempre um contra. Abriu a cova, escondeu o talento. Talvez ele esqueceu que o Senhor dele um dia ia voltar. Glória. E o Senhor voltou para acertar as contas. Aliás, os talentos eram dele, era do Senhor. Justo cobrar o que lhe era de direito. A viagem, igreja, que Jesus fez quando voltou para o céu e até o seu retorno que nós estamos aguardando é longa. Aleluia. Estava conversando hoje, né? Vocês foram no café, foi na volta para casa, sei que ele passa o dia inteiro, hora brinca, hora da palavra, mais da palavra, e brinca falando e fala brincando, e assim a gente aprende e edifica, e quem está do lado do outro também come um pouquinho, né? Cada um come um pouquinho. 2.000 anos aproximadamente que ele foi, depois que ele ressuscitou por 40 dias, Atos 1, depois ele ascende aos céus, e aqueles anjos, 2 anjos que estão nos céus ali, aguardando a subida dele, 500 crentes embaixo, no pé do Monte das Oliveiras, fala para aquele povo, ó, ele está indo, oh, glória, mas ele voltará, bendito seja o nome do Senhor. A viagem é longa, irmã Patrícia, faz 2.000 anos que ele foi, mas os talentos que eles confiam a nós, ele voltará para cobrar, para acertar conta com cada um de nós. Mas quando Jesus subiu, ele não deixou os seus servos sem suprimento e trabalho nesse tempo de ausência. Não. Jesus lá não sei ficar aqui de boa que vai voltar. Não. Ele deixou trabalho, incumbência, responsabilidades. Tanto a parábola das 10 virgens, como a parábola dos talentos tem a ver com os cristãos meramente nominais e os cristãos verdadeiros, aqueles que levam a sério o Evangelho. Ambas dizem respeito à maneira pela qual os crentes devem viver neste intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. As virgens esperam vigilante, e os servos trabalham. A parábola dos servos, a parábola dos talentos, desses 3 servos, é sobre trabalho. E a palavra que talento usada aqui no texto, nesta parábola, não se refere à habilidade que alguns têm. Porque no versículo 15, ele diz aqui, ó, que cada um recebeu o talento segundo a sua capacidade, habilidade, ou talento natural que já tinha. Então o talento no texto não é o talento que alguém tem. Um tem talento de tocar bateria, nosso irmão Maurício tem talento de cantar, nosso irmão Alexandre tem talento de tocar o teclado. Capacidades, habilidades
naturais ou sobrenaturais, ou aperfeiçoada, ou adquirida, ou recebida, mas esse não é o talento do texto. Glória a Deus. Ele dá a cada um conforme a sua capacidade e habilidade. O talento aqui, irmão, é uma unidade de peso. Como eu disse, a moeda romana equivale a 35 quilos de ouro, prata ou bronze. É um valor exponencial. Curiosamente, o termo da língua portuguesa talento, no sentido de dom que uma pessoa tem, aí sim, eles tiraram da parábola que também consta em Lucas 19 e versículo 13. O tema principal, irmão, dessa parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor nos confiou até a sua volta. É uma parábola sobre mordomia. Jesus é o dono dos bens e nós somos seus mordomos ou servos. Até a prestação de conta, estamos administrando os bens dele, os talentos que ele nos confiou, mas somos servos. Estes talentos, igreja, representam tudo que recebemos de Deus. Guarda isso, como dádivas naturais e também as sobrenaturais. Dádivas naturais, o que é? O que representa esse talento para mim e para você? Nosso corpo, nosso tempo, que eu vejo hoje que é a coisa, hoje é o talento que é mais desperdiçado, irmão, pelos seres humanos, pelos servos do Senhor, é o nosso tempo. Não precisa nem responder. Quanto tempo você tirou para Deus essa semana? Quanto tempo você se desligou hoje, como eu fiz, de celular, de internet, de rede social, e você se focou, se debruçou na palavra de Deus? Quanto tempo passamos em oração a sós com Deus? Quanto tempo passamos ensaiando a sós com Deus? Será cobrado, irmão, esse tempo. Deus nos deu 24 horas, há tempo de descanso. Salomão vai escrever em Eclesiastes 3, vocês sabem de cor e salteado. Há tempo para tudo. Mas há um desequilíbrio, e o sistema do nosso mundo e a tecnologia tem cada vez mais nos sufocado. São 4, 5 redes sociais, e eu tenho algumas delas, mas procuro ter equilíbrio para não deixar que isso mime o nosso tempo, irmão, de qualidade, muitas vezes com a nossa família, muitas vezes com nossos filhos, até no trabalho. Pessoas têm morrido aí, ó, atropeladas, ao volante, cometendo crime. Nossas redes sociais, nossos recursos financeiros, nossa voz, nossa capacidade intelectual são talentos naturais, recursos naturais que nós estamos, dádivas naturais que nós administramos para Deus. O tempo é dele, irmão. Deus é eterno. Deus não tem necessidade de criar o tempo, ele criou para nós. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, quando Deus criou o tempo, ele criou para o homem, para a natureza, não criou para ele. Deus não está inserido, irmão. Dia 3 de agosto, 19 horas e 36 minutos. Deus é eterno, Deus é. Isaías 43 e 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes de criar tudo, ele é. Ele é autoexistente. Ele é Deus, sempre eterno e será eternamente. Mas ele vai cobrar esse tempo que ele nos deu. E as dádivas sobrenaturais? O próprio Espírito Santo, a salvação, a oração, a palavra e a graciosa direção diária. Deus vai cobrar, irmão, o dom que ele te deu, dom de visão, dom de profecia, o dom de cantar. Quantos talentos Deus te deu? 5? 2? Ou 1? Não precisa me responder. O que você tem feito com esse talento? Como você tem cuidado? Você tem multiplicado? Você tem granjeado o seu talento? Você só usa o seu talento aqui, ó, nas 4 paredes? Um tempo físico que ele não habita? Aleluia. O texto pode ser dividido assim. A distribuição dos talentos, ele distribuiu no versículo 14 e 15 que nós lemos. O uso diversificado, e cada um fez o seu uso.
está no versículo 16 ao 18. A prestação de contas, quando do regresso do Senhor, que está no versículo 19 a 27, e no versículo 28 ao 30, os dois últimos, ele nos dá a lição através desta parábola. O que temos feito, igreja? O nosso talento. Deus te deu uma voz maravilhosa. Deus te deu um tempo para você estar aqui. Quantos que estão agora, Maurício, desperdiçando o talento que Deus deu? Quantos que estão agora desperdiçando a finança, irmão? Estão numa balada, estão no bar, estão numa casa de prostituição, estão gastando seu dinheiro com tigrinho, com bets, com jogo de azar. Isaías 55:2: não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Ah, só vou comprar comida? Não é isso, irmão. Não é isso. Mas nosso dinheiro é para ser investido em nós, para a nossa família, para o nosso bem-estar. Não desperdiçar o que o álcool tem trazido para essa geração, o que as drogas têm trazido. Quem está envolvido nesse meio, irmão, quem cai para o meio desse não quer que seus parentes vá. Eu já presenciei, irmão. Vizinho, quando era adolescente, falou para o seu primo: ó, não entra para essa vida. Ele morreu com 17 tiros aqui no Jardim. Se envolveu com droga, com tráfico. Não passou dos 30 anos. Ele aconselhava o primo: se você entrar, eu te bato. Não deixe você entrar para essa vida. Quem está lá dentro, irmão, não quer que passe para lá, porque tem desperdiçado o talento que Deus deu. Família destruída, irmão, por causa do álcool. Droga lista que é vendida deliberadamente. Não tem fiscalização. Crianças têm que comprar. Vai aqui, ó, rei da caipirinha. Nas madrugadas aqui, ó, descendo na Andorinha dos Berais. É triste, irmão. Pessoas têm desperdiçado o seu talento. Mas Deus me levantou e te levantou. Deus te escolheu e me escolheu para nós fazermos a diferença nessa terra lá fora, no trabalho, na escola, na vizinhança, na fila do mercado, na praia, no clube, aonde você for. Deus te envia para você multiplicar o seu talento. Aleluia. Glória. Como administrar os recursos que Deus colocou em nossas mãos? Como administrar? A palavra nos aconselha. Em primeiro lugar, reconheça o Senhor como aquele que lhe confiou os seus tesouros. Primeira coisa, reconheça que o que você tem, como o presidente Juarez fez, falou comigo, e é o que ele vive. O que você tem, irmão, não é seu. O dia que você entender isso, o dia que nós entendemos que o que nós temos, meu Fabiano, é de Deus, que o meu filho é de Deus, a minha esposa é de Deus, que essa igreja, que essa congregação não é minha, é de Deus. A chave muda, irmão. A mentalidade é outra. O meu carro não é meu, irmão, é de Deus, é da obra. Se alguém precisar, está aqui. Como fizeram comigo. Nós precisamos entender isso. Os tesouros que Deus nos confiou é dele. Eu não posso. O que tem de pastor, de líder, eu não posso. É minha igreja. É nada, é dele. Quem morreu na cruz pela igreja? Jesus. A igreja é dele. O preço quem pagou foi ele. É ele que protege, é ele que abençoa, é ele que derrama seus dons, a sua graça. A igreja é dele. Nós somos apenas mordomos. E alguns servem inútil. Versículo 14 a 18 está aqui. O homem se ausentou do país, foi para longe, deixou os seus tesouros. Eu nem fiz as contas quanto que deu aqui esses 5, 2, 7, 8. Esses 8 talentos. Eu fiz as contas com Deus, só sobrar aqui vai dar uns milhões aí, viu? 48 mil denários. 142 anos de trabalho. O salmista vai dizer que você chegou nos 70, 80 já em fada e canseira. Quando Deus, Gênesis 6, tem uns com 40 que ataca. 70, 80, em fada e canseira. Tem uns com 42 aí. Oh, glória. Mas quando Deus foi destruir o mundo da geração de Noé, ele falou que a vida do homem não ia passar de 120. Só os talentos que esse Senhor deixou com esses 3 servos, já dá 142 anos de trabalho.
O Senhor se ausenta e entrega, Ele confia, Ele deixa sobre nossa responsabilidade os seus bens, irmão. Que privilégio! Deus viu em você capacidade. Glória a Deus. Glória, vou repetir. Você é capaz. Nunca deixe, irmão, uma voz, um atribulado, um enviado do diabo dizer para você que você não pode, que você não consegue. Capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, ele diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes as pessoas me devem raiva de mim porque eu sou muito otimista, irmão. Eu sou otimista. Eu sempre creio, irmão, que vai dar certo. Vai dar certo. Vamos conseguir. Nós vamos fazer. Não sei como muitas vezes. Não tem recurso. Aleluia. Mas a Bíblia diz em 3 referências que o justo, pela sua fé, viverá. Nós temos um Deus que pode tudo. Então, se Deus confiou em você, irmão, esse talento, essa família, esse emprego, esse dom, é porque você é capaz. Nunca duvide disso. Você é útil. O cristão fiel em sua área de serviço, mesmo que esta pareça sem importância, recebe a mesma recompensa que a pessoa que parece que tem um grande ministério. Cheguei aqui hoje, tinha uma irmã barreira passando pano na igreja. Ela é menor do que o pastor que está pregando? Jamais. A recompensa vai ser a mesma. Oh glória, diante de Deus, diante do talento que nós multiplicarmos para Ele, irmão, a recompensa vai ser o mesmo. Vai ter galardão maior para o pastor, galardão menor para o irmão que ficou na porta, para o irmão que limpou a igreja menor. Não, senhores, a recompensa é igual. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés, irmão, se achou que ele tinha condições. Gideão, meu Deus, eu sou o menor da tribo de Efraim, eu sou o menor da minha casa. Ele se viu pequeno, mas Deus viu um gigante para com 300 derrotar os midianitas. Bendito seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Ele achou que ele era uma criança, um menino que não sabia falar. Deus falou para ele: você vê, meu filho, eu coloco as palavras na tua boca, aonde eu te mandar você vai, porque é eu que vou por você. Glória a Deus. Nós que nos limitamos, irmão. Nós que muitas vezes nos vemos pequenos, mas Deus te vê capaz. Bendito seja o nome do Senhor. Ele te capacita, Ele te dá condições, Ele provê todas as coisas. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 1, 27, ó. 1 Coríntios 1, 27 ao 29, ó. Eu podia citar de cor aí, mas vamos para a palavra que é para confirmar aquilo que a gente fala. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nesta noite? Amém. Glória. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou os que acham que são, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os talentos são dele, a glória é para ele. Nós somos, como foi dito aqui na primeira leitura, vaso de barro, não é de ouro não. Tem muita gente se achando. Diminui. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor, sendo generoso conosco, não deixa também de ser justo. Uma vez que Ele confia os seus talentos a cada servo de acordo com a sua própria capacidade, o Senhor não exige o mesmo de todos e nem confia mais a alguém do que essa pessoa possa realizar. Nós estamos falando isso hoje, que cada um recebe de Deus uma parte. Mas estava argumentando ali que algumas pessoas não foram alcançadas por esse evangelho como nós fomos, algumas tribos, ainda povos não alcançados. Se esse povo morre, como que Deus vai cobrar eles? Se eles nunca frequentaram a igreja, se eles nunca receberam uma Bíblia, como que Deus vai cobrar, irmão? Um cidadão da Coreia do Norte, onde a palavra pode entrar, na Somália, na Líbia, na Arábia Saudita, que o evangelho não entra. Essa pessoa morreu, como que Deus vai cobrar ela?
Vai mandar direto para o inferno? Deus vai cobrar cada um. Nós temos a lei da consciência. Todos nós, irmão, até o ateu, aquele que não acredita em Deus, na Bíblia, aquele que não crê em nada, ele tem a lei da consciência. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe se ele tem uma faca e dá um tiro em alguém, é errado. Ele sabe se ele for casado, ter acordo com a mulher, é errado. Ele sabe se ele tiver relação com a criança, é errado. Lei da consciência. Então todos nós seremos julgados de acordo com a capacidade de cada um. Agora também Jesus disse: quem recebeu mais, a mim, a cobrança aqui hoje será maior. Porque eu recebi de Deus, não porque eu sou melhor, mas Deus me confiou. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nunca, irmão, nos cobrará além daquilo que Ele mesmo nos deu. Ele não exigirá de nós além da nossa capacidade. Que faz, filho? Faça o que Deus deu para fazer. Ele te confiou. Olha, é um paradoxo dizer isso, mas Deus confia em nós. Deus confia em você para esta obra. Ele podia fazer sozinho, irmão, mas Ele desceu. Jesus podia fazer a obra sozinho, escolheu 12, depois 70, depois escolheu Paulo, escolheu Matias, escolheu eu, escolheu você, os gentios. Bendito seja o nome, porque Ele confia em você. Ele acredita que você vai ser o multiplicador dos talentos que Ele te deu. Olha. Segundo lugar, está no versículo 19 a 23. Trabalhe com zelo e fidelidade para honrar ao Senhor. Tem pessoa que só faz, irmão, na presença do líder. Tem pessoa que só faz para se aparecer. Tem pessoa que só faz pela recompensa. Vai vir, irmão, naturalmente, o reconhecimento da recompensa. Se não vir nessa terra, na eternidade eu tenho certeza que vai vir. Certeza. Salomão vai escrever em Provérbios que aquele que se compadece do pobre empresta a Deus, e Deus não deve nada para ninguém. A compaixão, o seu recurso, muitas vezes você traz a cesta básica aqui, o alimento, ou você ajuda alguém no farol, você compra aquela balinha no farol, ou no trânsito. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água para os seus pequeninos, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Continua fazendo no anonimato, não precisa mostrar. Jesus disse: sermão da montanha, o que sua mão, quando você der uma esmola com a direita, que a esquerda não veja. Mas hoje em dia não, tudo vai fazer é mostrando. Vamos tirar uma selfie aqui, ó. Sua recompensa já é aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Você demonstra fidelidade multiplicando os recursos que o seu Senhor confiou em suas mãos. Essa fidelidade será recompensada pelo Senhor. Você terá o elogio do Senhor, maiores responsabilidades e ainda a alegria da sua intimidade. Olha aqui, ó, para os dois servos, ó, o dos 5 talentos e 2 talentos. O Senhor, quando foi para essa coisa, falou: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, ou seja, aleluia, oh glória, o pouco que você tem cuidado, o pouco que Deus te deu e você tem multiplicado, por causa da sua fidelidade, Deus vai te dar mais. Aleluia, Deus. E Ele chamou para quê? Entra para o gozo, ou seja, intimidade com Deus. Irmão, aquele que é fiel ao Senhor, aquilo que Deus te entrega, ele tem intimidade, ele tem experiências, irmão, que o outro não tem. Nós somos privilegiados. Os dons de Deus se multiplicam se os utilizarmos e transformam nossas vidas. No reino de Deus é diferente do reino humano. No reino humano, se eu tomar esse copo d'água aqui, ó, o copo vai ficar vazio. Mas no reino de Deus, quanto mais você bebe dessa água aqui, ó, mais enche. Glória. Quanto mais você usufrui dos talentos que Deus te deu, mais eles se multiplicam, sabe? É muito louco, porque as coisas de Deus, irmão, não se discernem, não se discernem materialmente, fisicamente. É espiritualmente. O discípulo não entendia, irmão, os mistérios de Deus. Aqui, ó.
No reino de Deus, irmão, quanto mais você dá, mais você recebe. É uma fonte inesgotável. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus atravessou para o outro lado para descansar, tirar as férias. Aí quando chega do outro lado tem uma multidão. Ele não despede ninguém vazio, nem físico, nem espiritualmente. Primeiro espiritual. Pregou o dia todinho à tarde. Chegou à tarde com os discípulos. Aí vem a multidão aí. Felipe, André, olhou e falou assim, não tem nada. Aí acharam André. Sempre André é bem esse irmão. Aí eu vou pregar sobre André. Todo mundo lembra de Pedro, lembra de Tiago e João, né? Mas André foi quem apresentou Pedro para Jesus, foi André. Irmão de Pedro. Foi ele que falou, vi um lá que ele é o Messias, hein? Aí André achou esse menino. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando você, meu Deus, quando você põe o que você tem à disposição do reino de Deus, quando o que você tem do Senhor, você administra como um mordomo fiel, multiplica. Aleluia. Glória a Deus. Pegou 5 pães e alimentou quantos? 5.000. Marcos 6 diz que sobrou 12 cestos cheios de pão e de peixe. Eu fui discutir assim, né? Conversar na hora do almoço ali com o nosso colega ali de trabalho lá do PA. E ele falou, não, só sobrou pães. Eu falei, filho, tem uma referência aí que sobrou pão e peixe. Aleluia. O que você, Marcos 6, o que você põe na mão de Deus, multiplica e sobra. Comeu 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulher e criança, deve ter umas 7, 8 mil, sei lá, 10 mil pessoas, não sei, o texto não diz, de 5.000 homens, comeu todos, se saciou, Fabiana, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pão, de pães e peixes. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Senhor que nós servimos. É o da multiplicação. Aleluia. Quando nós colocamos em nossa disposição, quando nós usamos, quando nós somos mordomos fiéis daquilo que Deus nos confiou, irmão, multiplica. Eu sou prova viva disso, irmão. Lógico que não tenho uma vida abastada, não sou rico. Mas procuro ser fiel ao Senhor em tudo que eu faço. Não só no dízimo e oferta, mas a minha vida eu procuro andar em fidelidade, irmão. Deus tem nos abençoado. Deus tem provido, suprido, multiplicado. E vocês também têm bênção, tem testemunho para contar. Se eu abrir o microfone aqui, ó. Muitas vezes as bênçãos não vêm financeira, Fabiana, mas vem de um livramento. Aleluia. Vem de uma porta aberta. Glória. Vem de uma saúde que muitas vezes a gente nem lembra quando que a gente foi no médico ou quando você teve uma gripe. É fidelidade a Deus. É Deus multiplicando o talento que você tem confiado, que você tem cuidado, que é dele. O amor gera mais amor, a fé gera mais fé, a obediência à palavra de Deus produz em nós uma fonte de virtude que vai influenciando o nosso ambiente. Vocês viram aqui no domingo passado, veio um casal, amiga minha do serviço, casal homossexual aqui. Por quê? Eu não sou melhor que ninguém, irmão, mas a gente influencia, irmão, o ambiente, porque com testemunho. Outro nosso amigo chegou aqui, que veio aqui, o Pedro é ateu, irmão. E veio num culto cristão, e louvou, bateu palma, leu a Bíblia, foi embora satisfeito com um culto que é para Deus, que ele não crê. Precisamos influenciar as pessoas lá fora. Não é com terno, lá fora no terno, eu uso bermuda, jogo bola com o pessoal. Só que eu não falo palavrão, eu oro antes de jogar, dou testemunho. E você vai alcançando vidas. Deus nos chamou, irmão, para fora. Sabe de onde é a origem? Igreja, vem de eclésia, tirados para fora. Temos que influenciar esse mundo aí fora, irmão. Temos que cultuar, é bênção. Quarta-feira, 7h30 aqui, oração e ensino. Domingo, às 18 horas, é bênção, cultuar a Deus. Mas temos que ser igreja os 7 dias da semana, às 24 horas, os 365 dias do ano. Temos que ser cristãos lá fora. Cristão verdadeiro, mordomos do que Deus nos deu. Aleluia. Olha o que diz aí, ó. 2 Pedro 1, ó, do 3 ao 7. 2 Pedro 1, finzinho da Bíblia aí, ó. A prática progressiva, olha aí, ó, das graças cristãs e seus resultados, visto como pelo seu divino amor, poder, nos tem sido doadas
todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio com o domínio próprio, a perseverança com a perseverança, a piedade com a piedade, a fraternidade com a fraternidade. O amor, porque essas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as virtudes que nós recebemos do Senhor, elas só vão multiplicando. Quanto mais você dá amor, mais você recebe amor, e mais você vai ter amor para dar. Quanto mais você tem fé, mais você acredita, e a sua fé vai sendo multiplicada. Terceiro e último lugar: não seja negligente com os recursos do Senhor. O servo mau e negligente nutriu um pensamento errado acerca do seu Senhor. Ele fez um mau juízo. E é assim que muitos vão ver Deus: um cara mau, um vilão, um ser ruim, um Deus carrasco. Eu é. Mas Lamentações 3:39 diz o quê? De que se queixa os homens? Ou os homens? Do que o homem se queixa? Dos seus próprios? Em vez de fazer render os recursos colocados em suas mãos, esse servo mau e negligente foi movido pelo medo e não pelo zelo fiel. Irmão, Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Ele é Pai, Ele quer que nós tenhamos relacionamento, intimidade com Ele. Aleluia. Sua negligência covarde resultou em esterilidade. O que foi colocado em sua mão não apenas estagnou, retrocedeu. Ele tinha um talento, enterrou. Quando o Senhor voltou e prestou conta, fez o quê? Tirou o talento dele e deu para o que tinha 5. Ficou com 6. 10 na verdade, ficou com 11. Ficou com 11 talentos. Aquele que administra mal, irmão Alexandre. Aquele que despreza aquilo que Deus deu. Que não é só, eu já falei aqui, não é só o talento aqui, ó, para tocar, para servir na obra do Senhor, não. O casamento que Deus te deu é um talento. Os filhos que Deus te deu, o emprego que Deus te deu, os bens, a casa, o carro. Tem pessoa que é desleixada, irmão, não cuida, relaxada, não cuida de nada, nem da aparência. Toma banho, faz a barba de vez em quando, corta o cabelo que nem eu. Vai no salão, faz a unha. Glória. Vai na churrascaria, me leva. Oh, glória. Cuida, irmão, daquilo que Deus te deu. E eu costumo dizer: tudo aquilo que você cuida dura mais. Assim são as coisas, assim são os relacionamentos. Como o Angela que eu termino o culto, ele fala que põe pecado na capa, eu creio que de vez quando ele passa o pano, limpa. Olha o som como está gostoso. Essa mesa aí foi limpa, não tirou tudo, limpou, passou o pincel, passou um lubrificante ali, depois arrumou coisa por coisa, ficou maravilha. Por quê? O que você cuida dura mais. Cuida das coisas que Deus te deu, cuida dos seus relacionamentos, cuida dos objetos que Deus te deu. Para de ser relaxado nesta noite. Põe ordem na casa. O rei Ezequias, 37, capítulo 37 de Isaías. Isaías entrou no pátio, foi na meu Deus, os profetas antigamente, eles corriam risco de morte toda hora. Hoje em dia, um monte quer ser profeta aí, ó, dá profetada, fala o que Deus não falou. Quero ver ser profeta igual Isaías, chegar na cara do rei e falar: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Virou as costas e ó, meteu marcha, foi embora. Chegou no pai, Deus falou: volta. Porque ele virou as costas para a parede, orou, estava enfermo. Deus falou: vou dar mais ele 15 anos de vida. Mas ele precisou colocar a casa em ordem.
Aleluia. Aquele, irmão, que pensa somente em si, como este servo mal inteligente, não apenas prejudica a obra do Senhor, mas prejudica a si próprio. Olha, ó, Tiago 4,17. Tiago 4, versículo 17. Glória a Deus. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você que pode, irmão, fazer o bem por alguém, pela obra, por você, pela igreja, pelo próximo, e não faz, está pecando. Vai mais gente, irmão, para o inferno por negligência do que por pecado consciente, pecado aberto. Meu Deus. Ao servo inútil, o talento é tomado e dado a outro. Vale destacar que a negligência é solenemente penalizada. Achou que ia ficar por isso mesmo? E muitos estão achando aí, ó, tá nem aí, desigrejado, quer saber mais de nada, não tem compromisso. O dia do acerto vai chegar, irmão. Aprove ao Senhor que as pessoas se arrependam e compareçam no tribunal de Cristo, que será para os salvos, porque senão vai ser um juízo final, irmão, só para os ímpios. E aí, quando aquele grande trono branco, irmão, se abrir, Apocalipse capítulo 20, que a terra e o céu se escondeu da presença dele, todos os ímpios serão julgados. Aí será a segunda ressurreição. Deus vai ressuscitar os mortos, os ímpios, e os vivos vão tudo comparecer diante do juízo final, do grande trono branco. Ai daquele que estiver ali. E esse servo inútil foi penalizado com a perda da responsabilidade e o principal e pior, com o banimento eterno da proximidade com o Senhor. É a pior coisa, irmão. Lembra de Adão? Deus descia na viração do dia, até que Deus desceu um dia e Adão se escondeu, tinha pecado. Deus não voltou mais. E no capítulo 6 de Gênesis, Deus tirou o espírito dele da terra. Meu espírito não contenderá mais com o homem. De vez em quando descia sobre Sansão, sobre Davi, sobre Eliseu e Elias, até que desceu novamente em Pentecoste, Atos 2, e está até o arrebatamento da igreja. Mas a pior coisa é o homem ser banido da presença do Senhor, irmão Fabiana. Aqueles que um dia, como eu, ficou 10 anos fora da presença, a pior coisa é você não sentir mais a presença de Deus. A pior coisa é você ser afastado do seu Criador. Se você tira um peixe do mar, ele vai morrer. Se você tira uma árvore da terra, ela morre. Se você tira um ser humano da presença de Deus, irmão, ele está morto. Para concluir, o que você tem feito com os talentos que Deus te deu? Naturais e principalmente os sobrenaturais. Jesus disse em Lucas que ele dará o Espírito Santo dele a todos que buscar. Quanto tempo tem que você não busca mais o Espírito Santo? Quanto tempo tem que você não derrama mais uma lágrima na presença do Senhor? Você não sente mais a presença de Deus no seu ambiente, na sua vida? Quanto tempo tem que você não fala deste amor que te alcançou para o seu próximo? Quantas pessoas morrendo sem salvação, do seu lado, do nosso lado, do meu lado? E somos negligentes muitas vezes, como esse cego aqui, ó. Queremos o talento só para a gente, enterramos, somos egoístas. Não foi para isso que Deus nos deu talentos. Não foi. Foi para compartilhar, foi para multiplicar, foi para investir. Para Ele. Você tem multiplicado ou enterrado os seus talentos. E o que você fará depois dessa palavra? Vai continuar multiplicando? Ou vai desenterrar o talento e começar a trabalhar para o Senhor? A escolha e a decisão é sua. Eu não posso escolher por você. Eu só posso fazer por mim. Nem pela minha família eu posso. É cada um por si. A salvação é individual. Lógico que nós nos preocupamos.
A decisão é sua nesta noite. Eu já decidi. Eu vou continuar multiplicando, negociando, para quando o meu Senhor voltar e prestar contas, eu seja aprovado, eu seja um servo bom e fiel, e eu entre para a festa de servo, de escravo. Aí eu vou ser promovido a mordomo, a herdeiro, a filho por adoção. A decisão é sua nesta noite. E quando eu terminei essa mensagem, durante ela, só me veio este louvor: sonda-me, Dali em Barros. Coloquei no último volume quando eu terminei a ministração, esboço em casa. E mandei uma mensagem para o Hugo e falei: pede para sua noiva, depois que eu pregar, ela louvar esse hino, sonda-me. Fique em paz, Melissa. E Deus confirmou. A Melissa não sabia de nada. Só quem sabia era a esposa, o Hugo, e a Emília. Vem cá, Emília, vem adorar. Vai louvar de novo para a gente concluir o culto com esse louvor. Sonda-me. Não sei se ela vai cantar ao vivo ou com playback. Vai ser ao vivo? Ao vivo ou vai com playback? O Alexandre toca. Hugo, vem para a bateria. Se coloca de pé, Emília. Vamos adorar Deus juntamente com a Emília, juntamente com o Alexandre, com o Hugo. Sonda-me. Glória a Deus. Deus confirmou. Deus abençoe. Obrigado. A paz. Salve a igreja da paz, Senhor. Aleluia.